No início dos anos 80, o Corinthians era um clube autoritário, mas uma mudança de diretoria deu a Sócrates a oportunidade de liderar um movimento inovador no futebol mundial. Vamos conhecer melhor o que foi a democracia corintiana. Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. O quarteto do meio-campo do Brasil na Copa de 82 ainda é lembrado até por quem não viu aquele time jogar. A festa do Brasil. Explodiu o gênio de Sócrates no gol de empate. Sócrates dominou, driblou 1-2. Caberia a Sócrates levantar a taça em Madrid no dia 11 de julho de 82. Isso se Paulo Rossi não tivesse aparecido no caminho da seleção. Voltando para Cabrini, ajeitou Cabrini, tem pela frente Leandro, cruza na área, perigo para o Brasil, é gol da Itália. Paulo Rossi de cabeça. Durante a Copa de 82, na preparação, quando ele realmente se sacrificou, para poder ajudar o grupo e se ajudar. Então, ele parou de fumar, entendeu? Praticamente durante toda a preparação, para que ele pudesse ter essa reserva física para poder fazer uma Copa do Mundo à altura, do jogador que ele era. E eu vi, ninguém me contou, muitas vezes depois dos treinamentos que o Gilberto tinha, o saudoso Gilberto tinha, nosso preparador físico, colocava a gente para fazer, que eram treinamentos realmente muito pesados, e ele vomitar. Mas nem por causa disso ele deixou de enfrentar todos esses treinamentos para ele chegar realmente numa condição. E a maior satisfação foi exatamente a gente ver o Sócrates durante a Copa do Mundo correndo, eu acho como ele nunca correu, nem no Corinthians, nem na Fiorentina, nem em nenhum lugar. Eu acho que na Copa do Mundo, durante aqueles jogos, fisicamente ele mostrou toda a sua capacidade. O Sócrates tinha grande consciência de que no futebol a derrota também existe. Em que se foi bem jogado, se chegou a merecer a ganhar, ela não é vergonha nenhuma. E ele convivia com aquele jogo de 82 dessa maneira. O Corinthians de 82 era um dos melhores times do país. Além de Sócrates, tinha vários craques de nível de seleção, como Amaral, Juninho, Vladimir e Zenon. E um jovem talento, Walter Casagrande Júnior. O meu lado da história, é o seguinte: eu era juvenil do Corinthians quando o Sócrates foi contratado. E eu comecei a treinar no profissional, eu tinha o Sócrates como um ídolo ali. Jogava pra cacete no Corinthians, então começou a jogar, então era o meu ídolo ali, o Magrão. Eu fui emprestado para Caldense em 81, eu joguei em Poços de Caldas, e num período lá, março ou abril de 81, a seleção brasileira foi treinar lá em Poços de Caldas, e nós fizemos um jogo contra a seleção brasileira, um jogo treino, a seleção brasileira e Caldense. Eu falei, será que o Sócrates vai lembrar de mim, que eu jogo lá no Corinthians e tal? E nós entramos no campo, ele veio, como você tá e tal. Eu tirei foto, o time todo, me reconheceu, fiquei feliz, sabe? Mas sem nem mesmo imaginar o futuro que estava por vir. Nunca teve um problema dessa, nunca houve uma discussão, nunca houve um problema, nunca houve isso, nunca houve aquilo, nunca se ouviu um jogador reclamar que se ficasse no banco, ficasse fora, você entendeu? Nesse ano de 82, Vicente Mateus perde a eleição para a presidência do Corinthians. Assume Valdemar Pires, que nomeia como diretor de futebol Adilson Monteiro Alves. Adilson era filho de outro cartola e sociólogo. Me reuni com os jogadores e partimos daí. Falei, olha pessoal, tá tudo errado, mas eu não sei como é o certo. Futebol extremamente autoritário, conservador, horrível, paternalista. E fizemos aquela famosa reunião que tanto se fala, que durou uma noite inteira de conversa, e foi nesse dia que eu conheci os jogadores do Corinthians, numa concentração no antigo Hotel Planalto, no centro de São Paulo. E dessa primeira conversa, começou a nascer uma forma, como vamos trabalhar? Vamos mudar? Não sei como é, vocês também não, vamos mudar. E começamos ali a modificar o futebol, modificamos totalmente e fomos ao extremo. Por que concentrar? Não vamos concentrar. Por que tomar cerveja escondido? Vamos tomar cerveja dentro do Parque São Jorge, depois dos jogos. Por que não irmos para a noite, sozinhos, acompanhados com as nossas esposas,
ou só atletas depois dos jogos? Por que não irmos em eventos culturais, em teatro, em shows, enfim? Por que não participarmos da vida política do país? Estavam criadas as condições para uma experiência única na história do futebol brasileiro. Adilson Monteiro Alves me convidou para ser vice-presidente de marketing do Corinthians. E era aquele período de recuperação do time, que tinha ido muito mal e precisava dar uma virada, que é o time que gera a democracia corintiana, o time que tinha Sócrates, tinha Casagrande, tinha Vladimir, tinha Birubiru, Eduardinho, tinha Zenon, Ataliba, aquela turma toda. Aquele time surge sem o rótulo democracia corintiana, mas com um comportamento que conduzia aquele rótulo. Com certeza, todo mundo ficou ligado naquilo que ele desejava. E nós fomos, sem dúvida, os seus guerreiros nessa luta, né? Não só de buscar objetivos para o clube, como fomos entrando, a coisa foi crescendo, começamos a ter adeptos de tudo quanto é ramo profissional, artistas, cantores, enfim, de políticos, de grandes políticos na época. Todo mundo foi aderindo a essa filosofia que o Corinthians implantou na época, entendeu? Então, por isso que eu posso dizer que ela foi vitoriosa, por tantas pessoas estarem juntas no mesmo tempo, no mesmo lugar. Agora eu estou junto com meus companheiros na consideração desde a minha reforma de contrato, porque eu acho que, em primeiro lugar, tem que tentar modificar a estrutura de um modo geral, para todos os companheiros também. Naquele momento, nós convivíamos bastante com os jogadores, particularmente mais com o Sócrates, com o Vladimir e com o Casagrande. Eu queria saber o seguinte de você, Sócrates. Qual é a semelhança entre o futebol e o rock and roll, além da rima e além dessas histórias todas assim, de preconceito, mas que de repente é epidemia nacional? Sei lá, futebol e rock and roll, o povo, né? Os dois atingem um determinado tipo de público e tem retorno em relação a ele, né? E também é alguma coisa que mexe, né, com as pessoas, né? A democracia corintiana, como o nome indica, era interna. Mas em 82, o Brasil completava 18 anos de ditadura. Falar em democracia era por si uma provocação. E era inevitável que os jogadores mais engajados do Corinthians se envolvessem com a política. O papel do Sócrates era um papel decisivo naquele grupo, porque ele conseguia ter as duas linguagens simultaneamente. Ou seja, ele tinha a linguagem do dirigente mais preparado e possivelmente do jogador mais humilde. Ele conseguia unir todo mundo. Fora isso, ele conseguiu que o grupo unido se mostrasse um grupo com um nível intelectual de preocupação social mais alto que a maior parte dos grupos de futebol que se teve a oportunidade de ver até aquele momento. Zé Maria elegeu-se vereador pelo PMDB. Sócrates era amigo de líderes sindicais, como Luiz Inácio Lula da Silva. Vladimir e Casagrande eram filiados ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Nós elegemos o Zé Maria vereador. Cada entrevista que dava, falava do Zé Maria. O importante ali era o respeito. O importante ali era a sua opinião ser respeitada, né? E ter valor.
nunca teve uma incompatibilidade dentro do grupo que eu me recorde, eu não recordo nenhuma incompatibilidade porque alguém pensava diferente. Um integrante tinha uma filosofia diferente ou pensava de um modo diferente de alguma situação. Eu não me lembro de nenhum inconveniente, entendeu? Era muito respeitoso o negócio, era muito democrático mesmo, sabe? Era muito democrático. Nem todos concordavam com a democracia dentro e fora do Corinthians. Quando a democracia corintiana pegou forma, que começou a incomodar mesmo, e vieram ataques de todos os lados, os adversários escolheram 3. Eles escolheram 3 para bater. Não, 4, né? 4 para bater. 4 pessoas para bater. Que era o Adilson, era o Magrão, era eu e era o Vladimir. Cada um por um motivo. Né? O Adilson não entendia nada de futebol, era um sociólogo, caiu de paraquedas, não quer saber de futebol. O Magrão não tinha responsabilidade, bebia e tudo mais. O Vladimir era um omisso, ou negro, a palavra que eles usavam. E eu era um rebelde, drogado, essas coisas. Então eles tentavam denegrir a imagem de 4, que eles perceberam rapidamente que essas 4 pessoas tinham uma influência muito grande dentro do grupo, né? Dentro do projeto, do processo da democracia corintiana. E nós éramos os alvos constantes. Mas o Corinthians foi campeão paulista em 82. E quem iria criticar o que estava dando certo? Mário Travaglini, o técnico daquele time, vai embora. Estava meio cansado, A decisão partiu do senhor? Partiu de mim, perfeitamente. Mas o elenco foi pego de surpresa? Foi, todo mundo. Até o presidente. E é o próprio elenco corintiano que elege o sucessor, Zé Maria. Não deu certo. Apesar de uma goleada de 4-1 sobre o Flamengo de Zico no Morumbi, o Corinthians foi eliminado do Brasileiro. Um nome da velha guarda, Jorge Vieira, assume o comando do time. A democracia continua e o Corinthians conquista o bicampeonato paulista em 83. Sócrates estava no auge do seu prestígio. No futebol, seu passe era cobiçado por grandes clubes da Europa, como a Internazionale de Milão. Na política, sua presença era requisitada em comícios. Acho que a sua atuação política, né, de forma corajosa na época da ditadura, no final da ditadura, colocando aí o clube, um dos clubes mais populares do país, né, criando aí a democracia corintiana como um exemplo, né, um exemplo de modelo, né, para o país, e isso com certeza foi muito importante, a participação dele nas diretas já, continuando nessa luta política, desse engajamento corajoso, e com certeza foi um dos personagens importantes, né, dessa redemocratização do país. Ele e outros jogadores do Corinthians, como Casagrande e Juninho, subiram vestidos de amarelo ao palanque da Praça da Sé, ao lado de nomes como Fernando Henrique Cardoso, então senador, e do narrador Osmar Santos. Era janeiro de 1984 e o povo pedia a aprovação de uma emenda restabelecendo a eleição direta para presidente da República. Sócrates não teve medo de misturar futebol e política em seu discurso. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Uns 7 anos atrás, a minha filha do meio, Helena, me mostrou um livro que tinha aquela faixa que nós entramos, perder ou ganhar, mas sempre com democracia, que eu estou abaixo da palavra democracia segurando essa faixa. E essa fotografia estava no livro que ela estava estudando para fazer vestibular. Então não tem como estar marcado eternamente. A emenda das diretas já não passou no Congresso. E Sócrates, como tantos outros craques da seleção de 82, não ficou. Com a saída dele, a democracia corintiana não tinha como sobreviver. Por mais que o movimento não fosse obra de um só homem, a figura de Sócrates era indispensável para o movimento. E ele foi para Florença, vestir a camisa da Fiorentina, que sonhava reviver com ele seu período glorioso da década de 50. O famoso calcanhar de Sócrates virou il tacco di Dio. Mas o calcanhar de Deus não funcionou tanto em Florença.
Sócrates não se deu bem com o técnico Giancarlo Di Sisti. Treinava por conta própria e não abandonou vícios como o cigarro e a cerveja. Fez apenas 6 gols em 25 jogos na Fiorentina. Você sabia que o Sócrates, quando chegou em Florença, o conde armou uma festa no palácio dele para o Sócrates. E o Sócrates não foi na festa do conde. Ele foi na festa lá na periferia, onde estava rolando uma reunião do Partido Comunista Opositor ao conde. E no outro dia, o conde ficou muito bravo, cara. Já perdeu amizade na primeira semana com ele, né? Os jornais estamparam em toda a Itália. Sócrates recusou o convite do conde e foi lá na periferia. Tá? Ele conta e ri, né? Contava e ria, Magrão. Ser humano que... Ih, Sócrates. É meu melhor amigo. A Ponte Preta tentou trazê-lo de volta, mas foi o Flamengo que reuniu os patrocinadores. Montou um super meio de campo com Sócrates e Zico. Ganhou o Campeonato Carioca de 86 e os dois foram juntos à Copa do Mundo. Mas o time de Pelé naquela Copa não era o mesmo de 82. Zico estava às voltas com a dura recuperação de uma cirurgia no joelho. Cerezo foi cortado. Falcão perdeu a vaga de titular. Daquele quarteto mágico da Copa da Espanha, restou apenas Sócrates. A democracia corintiana já era passado, mas Sócrates não perdeu a oportunidade de deixar sua mensagem. Entrou em campo com uma faixa na cabeça, onde se lia "México continua de pé", uma homenagem às vítimas de um terremoto que matou 10 mil pessoas no país sede da Copa um ano antes. Apesar de alguns momentos de brilho e gols contra a Espanha e a Polônia, o doutor falhou no momento decisivo. Nas quartas de final contra a França, perdeu um gol certo na prorrogação e errou um dos pênaltis na decisão que eliminou o Brasil. No futebol costuma-se dizer que um jogador morre 2 vezes. A primeira é quando para de jogar. No próximo bloco, você vai ver como Sócrates enfrentou esse drama e as últimas batalhas até sua segunda morte.